2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos ler juntos nessa versão aqui? E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E isso é palavra de Deus inegociável. Então eu já queria começar dizendo para nós o seguinte: não existe verdadeiro evangelho sem perseguição. Já começamos por aí. Se não há perseguição, não é verdadeiro evangelho. Se é verdadeiro evangelho, haverá perseguição, diz a santa palavra do Senhor. E a lógica disso, até trazendo para nós aqui no Brasil, por exemplo, que nós não temos uma perseguição severa como os outros países, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas até nos países como o Brasil, nós temos perseguição. E a lógica é simples. Por que somos perseguidos? Por quê? Qual é a lógica de nos perseguir tanto e não perseguir, por exemplo, outras religiões, mas por que perseguir tanto os cristãos? É simples, irmão. A nossa postura. A nossa postura enquanto cristãos incomoda. Os nossos valores incomodam. As nossas pregações incomodam. As nossas crenças, a nossa integridade, isso incomoda. E por causa disso, nós sempre seremos perseguidos. Nossa irmã, enquanto fazia a oração, ela citou algo que é verdade. A perseguição não vai acabar. A perseguição é algo que vai continuar até a volta de Cristo. E pelo contrário, a tendência é piorar. Mas pelas nossas crenças, pela nossa integridade, pelos nossos valores, pela nossa pregação, nós sempre seremos perseguidos. E ao contrário também, pelas nossas falhas, pelos nossos desajustes, pelos nossos pecados, nós também seremos perseguidos. Nós cristãos não somos perseguidos apenas por causa dos nossos acertos, mas somos perseguidos também por causa das nossas falhas. Porque muitas vezes se espera que sejamos tudo aquilo que falamos, mas uma grande parte das vezes nós cristãos não conseguimos ser. Uma vez Gandhi falou, um pacifista, né? Quem conhece Gandhi, uma vez ele falou uma frase que parece assim, né, forte no primeiro momento, mas ele falou assim: eu creio no Cristo dos cristãos, mas não creio nos cristãos do Cristo. O que ele quis dizer, em outras palavras, é que o ensinamento que Cristo deixou é um ensinamento perfeito, mas os cristãos não conseguem viver na prática. Mas o que Gandhi não entendeu é que cristãos e Cristo estão interligados e não tem como se dissociar. Nós cristãos, pequenos cristos, somos falhos, limitados, temos falhas e desajustes, mas Cristo não nos deixa ir. Ele não nos abandona. Ele não nos joga fora por causa das nossas falhas. Ele nos usa assim mesmo. Ele nos limpa, Ele nos purifica e, como nós cantamos aqui, Ele nos envia. Nós não temos mais para onde ir. Nós já afundamos o nosso barco, né? Cadê o Fernando? Deixamos a carroça para lá e, numa alusão aqui, nós não temos outro tipo de sustento, não temos outra fonte que não seja o Senhor. Então, Cristo e os cristãos não podem se dissociar. Estamos juntos, completamente conectados. Nós sabemos, irmãos, que existem diferentes níveis de perseguição em vários países. A Portas Abertas é um ministério tremendo para mim, é um dos ministérios que mais toca meu coração. Eu amo o ministério Portas Abertas, esse que a gente passou o vídeo. Eles já tiveram aqui na igreja, se não me falha a memória, 2 vezes. E numa dessas vezes que eles vieram aqui, eu comprei alguns livros
sobre o irmão André, e um livro que impactou minha vida. Quem não leu ainda, por favor, leia. É um livro chamado O Contrabandista de Deus. É a história do irmão André, de como ele conseguiu entrar nos países da cortina de ferro, em pleno comunismo reinando, e ele entrava lá com a Bíblia e no chamado que ele recebeu de Deus de levar a palavra de Deus, inúmeras vidas se converteram. O Ministério Portas Abertas continua, agora com um foco de continuar a atender os cristãos perseguidos, mas hoje em dia não só o comunismo, mas também o islamismo. Dos 10 países que mais perseguem cristãos, nessa lista que nós vemos aqui, 50, nos 10 primeiros países, 8 são países islâmicos. O primeiro da lista é o Coreia do Norte, um país extremamente comunista. O 10º da lista é um país hinduísta, Índia, mas os outros 8 países são islâmicos. E há uma perseguição muito severa aos cristãos. Um outro livro que eu pude comprar quando Portas Abertas veio aqui, foi um livro que conta a história de Ellen Berhane, uma jovem, então na época, jovem cantora, de um país chamado Eritreia, que é um país que persegue cristãos demais também, e por ela ser uma cantora cristã, ela foi presa dentro de um container, e lá permaneceu por 2 anos, dentro de um container, simplesmente por pregar o Evangelho. Uma coisa que eu achei bacana, um gesto muito, muito interessante, a Fernanda Brum, quando soube dessa história, e nos idos de 2007, 2008, ela ganhou um prêmio como revelação do ano, ou a cantora do ano, e ela conseguiu encontrar-se com essa cantora e entregou para ela, né, para esse prêmio, simbolizando que tudo aquilo que ela tinha feito em prol do reino. Irmãos, a perseguição, deixa eu repetir isso aqui, não irá acabar. Por vezes ela migra entre ciclos de extrema, severa, ou alta ou moderada. Mas a perseguição não vai terminar por um motivo simples. Abra aí, por favor, sua Bíblia, em João 15. João 15, 18, 21, nos dá um motivo pelo qual a perseguição jamais acabará até a volta de Jesus. João capítulo 15, versículo 18 em diante. A Bíblia diz, Jesus falando: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. A perseguição, irmãos, ela não vai acabar, porque o mundo governado por Satanás odeia a Jesus. Essa é a verdade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem que amam Jesus, mas na verdade é ao contrário. O mundo em que a Bíblia diz, no mundo que jaz no maligno, não ama o Senhor. O mundo odeia a Deus. Por mais que talvez muitos não digam com os lábios, as suas atitudes mostram que eles rejeitam o Senhor. E todos aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitarão, obviamente, os cristãos. A perseguição, repito, jamais acabará, até que a volta do Senhor Jesus aconteça. Quer ver um outro exemplo agora, não falando de cristãos, mas falando do povo de Deus, Israel, que são perseguidos, maltratados, insultados há décadas, há séculos, há milênios. E às vezes o pessoal fica feliz ali com um tratado de paz que acontece naquela região. Enfim, se você lembrar bem, os tratados de paz geralmente duram dias, semanas, quiçá meses, às vezes. O povo jamais ao redor de Israel deixará de odiar de Israel. A palavra do Senhor já disse isso. Todos aqueles que quiserem viver piamente, como lemos no início, uma vida para Deus, serão perseguidos. O povo de Israel será perseguido até o fim. Nós, cristãos, seremos perseguidos até o fim. Um problema nessa história é que nós, igreja ocidental, nós que não temos uma noção exata, uma real noção do que é realmente a perseguição que os nossos irmãos nos mais de 60 países da janela 1040 sofrem,
Nós vivemos num mundo ocidental, onde a gente não faz ideia do que é, na verdade, irmãos, o verdadeiro evangelho. E quando eu digo a gente de um modo geral, nós cristãos de um modo geral. Se, por exemplo, você falar para um desses nossos irmãos, dessa região, desses países, o que é, por exemplo, a teologia da prosperidade, para eles vai ser algo tão absurdo que não vai fazer sentido nenhum. Talvez eles não consigam nem entender o que significa essa danosa teologia da prosperidade que inventaram aqui por esses lados das Américas. Porque eles vivem um evangelho onde não é evangelho de conquistar e ter coisas, é um evangelho de sobreviver ou não, estar disposto a sobreviver ou perder a vida por ser um cristão. É um evangelho de verdade. Mas às vezes nós, ocidentais, nessa paz que vivemos, e isso é bom, ninguém quer guerra, mas nessa paz que vivemos, muitas vezes a gente vive num evangelho que na verdade não é o verdadeiro evangelho. E muitas vezes nós não sentimos a dor dos nossos irmãos. Mas Efésios capítulo 4, versículo 4, veja comigo, ele vai projetar aqui, Efésios 4, versículo 4. A palavra do Senhor nos lembra que nós não somos um outro tipo de igreja, nós somos uma igreja só. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Capítulo 4, 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Continua. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Continua. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Não existe a igreja do Ocidente, a igreja do Oriente, não existe a igreja que está sob perseguição e a igreja que não está sob perseguição, existe a igreja. Nós somos um só corpo. E se nossos irmãos sangram, nós devemos sentir a dor deles. Se os nossos irmãos são perseguidos, nós devemos fazer algo. Porque não são uma parte da igreja perseguida, a igreja é uma só. Nós, homens, criamos as placas. Nós criamos as denominações, mas a igreja que Jesus fundou é uma só. E se nossos irmãos que estão nesses países de extrema perseguição sofrem, nós, igreja do Ocidente, precisamos sentir a dor deles também. Não podemos deixá-los sozinhos, não podemos deixá-los desamparados. O tema da nossa mensagem, como eu disse no início, é somos da resistência. Porque nós temos que tomar uma decisão, irmãos, ao longo da nossa vida, se iremos pagar o preço de realmente sermos essa resistência, esse povo que, independente das perseguições, permanece de pé, ou se seremos os ditos cristãos não praticantes, se é que existe isso, para não sermos perseguidos. Muitas pessoas usam essa expressão para que não sejam acusadas de não cumprir o cristianismo. Quando alguém pergunta para outra pessoa, qual a sua religião? Eu sou cristão não praticante. Em outras palavras, isso quer dizer, não me perturbem. Eu faço algumas coisinhas ali diferentes, faço umas coisinhas erradas, deixo de fazer o que eu deveria fazer, mas você não pode me cobrar porque eu sou um cristão não praticante. E parece que a pessoa acha que isso é um guarda-chuva que a protege. Porque ser um cristão não praticante significa que você pode negociar a fé em alguns aspectos, que você não precisa ter comunhão com a igreja, que você não precisa fazer as coisas que a Bíblia manda, porque você é um cristão não praticante. E isso é uma espécie de aval que você se autodá para não fazer o que é certo e para fazer o que é errado. Mas, na verdade, todos nós sabemos que é um auto-engano, porque não existe cristão não praticante. Ou é cristão, ou, obviamente, não é. Mas se nós, irmãos, decidimos ser o povo da resistência, o povo da perseverança, então nós temos que estar prontos para pagar o preço que for necessário, porque a perseguição chega. A perseguição, irmãos, muitas vezes ela vem em ciclos. Estudando um pouquinho sobre a história da igreja, a gente vê que, por exemplo, nos primeiros 300 anos de igreja, a perseguição foi fortíssima.
A perseguição foi muito forte, no sentido de matar das piores formas, usando a criatividade do mal para matar os cristãos. Cristãos jogados aos leões, cristãos mortos nas arenas, cristãos incendiados, cristãos decapitados, cristãos amarrados em cavalos, e os cavalos saíam de disparada, despedaçando cristãos. A forma para matar os cristãos cada vez mudava, mais criativa para o mal. Assim foi durante os 300 anos. Entra então o imperador e coloca o cristianismo como religião oficial. A partir daquele momento já não tinha mais uma perseguição de morte, mas foi uma estratégia de Satanás terrível, porque naquele momento não se perseguia mais os cristãos, mas se começou a trazer o paganismo para dentro do cristianismo. E agora aquelas pessoas que tinham a sua religião pagã e adoravam os diversos outros deuses, porque o imperador disse que o cristianismo era a religião oficial, então eles traziam o paganismo e colocavam dentro do cristianismo. E isso foi muito mais severo que a perseguição, porque nos outros 1000 anos seguintes, a famosa Idade das Trevas, a Idade Média, a igreja passou por um cristianismo paganizado, por um cristianismo que não era mais puro. Era um cristianismo mesclado, com adoração a outros deuses, trazendo nomes bíblicos. Até que em determinado momento, como nós sabemos, Deus começa a levantar homens que voltaram os seus olhos para a palavra de Deus. E quando eles olhavam a palavra de Deus, eles enxergavam que o que estava acontecendo não é o que estava no coração de Deus. E por ler a palavra de Deus e por aplicar a palavra de Deus em suas vidas, Deus foi levantando pessoas ao redor do mundo, pessoas que eram da resistência. Heróis da resistência, que não negociaram a sua fé. Nos idos de 1300 e pouco, um homem chamado John Hus, que significava ganso, ao ser queimado vivo, profeticamente disso: vocês estão matando, ele falou na frente de todo mundo antes de morrer, a história conta, vocês estão matando um ganso, ele fez alusão ao seu nome, Hus, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne, ao qual vocês não poderão matar. 100 e pouquinhos anos depois, 103 anos depois, começa a eclodir a reforma protestante. Pessoas que não queriam mudar a igreja, pessoas simplesmente que se voltaram os seus olhos para a palavra de Deus. E quando começaram a ler a palavra de Deus, entenderam: estamos muito distantes do que Deus quer fazer em nossa vida. Estamos muito distantes do propósito de Deus em nossa vida. Além desse homem, tiveram outros, Jerônimo Savonarola, que era um monge, um padre que naquela época começou a ler a palavra de Deus e começou a entender: eu estou muito distante do que Deus quer para mim. Os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, que começaram a ler a Bíblia e por causa disso foram perseguidos, foram mortos. E tantos outros espalhados ao redor do mundo, que começaram a olhar para a palavra de Deus e por isso foram perseguidos. Esses foram a resistência. Esses foram a igreja de Jesus perseguida. E isso, irmãos, não parou e nunca vai parar. Sabe quando começou a perseguição? Sabe qual foi o primeiro relato bíblico de perseguição? Você lembra de Caim e Abel? Abel queria viver, como a gente leu o versículo, uma vida piedosa para Deus. Ele queria fazer o que era certo. Ele ofereceu o seu melhor para o Senhor e por isso foi morto. Ele ofereceu o seu melhor, o Senhor Deus recebeu a sua oferta e como não recebeu do outro, o outro, seu irmão, foi lá e o matou. Primeiro relato de perseguição na Bíblia. E desde lá, irmãos, isso não parou. A perseguição, ela vem em ciclos. Às vezes ela vem e dura décadas de perseguição extrema. Depois passa um tempo, que ela passa um tempo como perseguição moderada. Às vezes ela vai dar uma queda, mas depois a perseguição volta e volta mais forte. A perseguição aos cristãos nunca parou e nunca vai parar até a volta de Jesus. Mas quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, quando Ele nos buscar, tudo será diferente. Tudo isso que nós passamos serão apenas lembranças. Isso não causará mais dor no nosso coração, porque o Senhor Jesus, o justo juiz, fará justiça. A palavra do Senhor diz que todos, pequenos e grandes, se dobrarão perante Ele e reconhecerão que Jesus é o Senhor. Aqueles que perseguiram e que mataram os cristãos dobrarão seus joelhos perante o Senhor Jesus e o reconhecerão como o Senhor de toda a terra. A perseguição não acabará, mas até o fim nós temos que tomar essa decisão: se seremos da resistência, se seremos aqueles que não negociam a sua fé, ou se seremos os famosos
cristãos nominais, seja lá o que isso queira dizer, né? Irmãos, há pelo menos 3 características imprescindíveis para quem faz parte da resistência. Se você faz parte da resistência, há 3 características imprescindíveis que você e eu devemos ter. A primeira, quem é da resistência, isso vai parecer um pouco esquisito no primeiro momento, se prepara aí. Quem é da resistência se alegra por ser perseguido. Parece, soa esquisito isso no primeiro momento? A primeira característica de quem é da resistência, repito e reafirmo, se alegra por ser perseguido. Você vai entender. Mateus capítulo 5, veja comigo por favor. Mateus 5, versículo 10. Mateus versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Não é essa. Perdão. Esse. Pronto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continua. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E veja agora também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Complementando esse primeiro texto que nós lemos. Paulo dizendo: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. A primeira característica de quem é da resistência é que se alegra por ser perseguido. Agora, não é um masoquismo. Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer. Não é um sadismo, aquela pessoa que gosta de fazer alguém sofrer. Não é isso. Não é uma alegria no sofrimento, não é isso. É simplesmente ter plena confiança que se está no caminho certo e por isso sofre as consequências alegremente, porque sabe que não está sofrendo as consequências por uma vida errada, por uma vida de pecados, mas está sofrendo perseguição por fazer o que é certo. Bem-aventurado é uma palavra que significa mais que feliz. Então o Senhor Jesus está dizendo em Mateus 5, ali no sermão, no Sermão do Monte, que mais que feliz é aquele que sofre perseguição por fazer o que é certo. Se nós fazemos o que é certo e somos perseguidos, então nós devemos ficar felizes, porque nós estamos no caminho certo. Sabe aquela velha história a única árvore que recebe pedrada é a árvore frutífera? É uma outra forma de enxergar. Mas se nós queremos ser da resistência, nós seremos perseguidos, e isso não pode gerar no nosso coração tristeza. Mas por mais antagônico que seja, isso precisa gerar no nosso coração alegria. Ou foi o pastor Marcelo ou a Marcela que disseram que o irmão que estava em perseguição orou não para que acabasse, mas para que Deus o fortalecesse no meio da perseguição. É possível, irmãos, viver uma vida feliz e alegre, mesmo sendo perseguido. Se nós focarmos o nosso olhar, não no momento terreno, mas se nós focarmos o nosso olhar na eternidade, então nós conseguiremos ser felizes debaixo de provação e de perseguição. Que é maior exemplo do que Estevão? Talvez seja o maior exemplo que me vem agora na mente. Quem lembra da história de Estevão, o primeiro mártir, quando Paulo estava ali vendo tudo acontecendo, dando consentimento, aquilo naquele momento, Paulo nem sabia, mas estava marcando a vida dele, porque ele passaria pela mesma coisa, pelo menos no mínimo 3 vezes, que ele foi apedrejado, Paulo. Mas Estevão, o primeiro mártir,
enquanto era apedrejado, olhou para o céu e sorrindo disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Em outras palavras, Ele está me esperando. Já estou indo, Senhor. Só precisa acabar aqui o que está acontecendo aqui, mas já estou indo. E no meio do apedrejamento, ele conseguiu ter a alegria de saber que aquele apedrejamento não seria o fim da sua vida. Seria apenas uma mudança de estado. Dessa carne pecaminosa para um corpo glorificado. De uma vida mortal para uma vida imortal ao lado do Senhor Jesus. É possível. E é isso que Deus espera de nós, que consigamos viver uma vida de alegria e felicidade, contentamento, a palavra que Paulo usa, mesmo no meio da provação. Quem é da resistência se alegra por sentir o cuidado de Deus e por se tornar mais dependente. A provação, irmãos, ela nos torna dependentes de Deus. Os que estavam aqui comigo na época em que começamos a construir esse complexo aqui atrás, sabe que não foram dias fáceis. Foram dias de intensa perseguição. Talvez a maior perseguição que eu já tenha sofrido enquanto capelão. Foram dias difíceis. Quem estava conosco aqui na época sabe. A obra ficou parada por quase um ano. Sofremos perseguição por pessoas de escalão superior. Não foram dias fáceis. Mas no meio daquela confusão toda, de pessoas que se opunham ferozmente ao crescimento do reino de Deus através da capela, o Senhor trouxe ao meu coração o contentamento de fazer o que é certo e por isso ser perseguido. E aquela situação me ensinou que nas próximas perseguições que virão, porque virão, precisamos estar com foco na eternidade. Os nossos olhos têm que estar focados na eternidade. Se focarmos apenas nessa terra, então nós não conseguiremos ficar felizes no meio da provação. Mas se os nossos olhos estiverem focados na eternidade, no que Deus vai fazer, então a gente vai conseguir viver uma vida feliz e plena no meio da adversidade. A segunda característica de quem é resistência é que essa pessoa não retrocede e não abandona a sua fé. Veja comigo Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 36. Hebreus 11, versículo 36. Olha o que a palavra do Senhor diz. 11, 36. Hoje eu não estou conseguindo acertar as referências, né? Não é Hebreus 11, versículo 36, não. Deixa eu ver aqui. Não é. Hebreus 11, 36, peço perdão, não é esse versículo. Se alguém puder me ajudar aí, é o texto que fala que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Infelizmente, muitas pessoas ao longo da sua vida cristã negociam a sua fé. E por causa disso, retrocedem. Vão aprendendo com Deus, vão tendo experiências com Deus, mas chega um momento em que a coisa começa a ficar apertada, para poder levar a risco o que é ser cristão, levar ao fio da espada mesmo o que é ser cristão, a coisa começa a ficar difícil, e essa pessoa começa a retroceder. Há uma história que impacta muito a minha vida, que é a história de Lutero. Lutero, quando começou a ler a Bíblia, e ele descobriu que o justo viveria pela fé, e quando simplesmente por esse entendimento que ele teve da palavra de Deus, ele começou a ensinar sobre isso, começou a haver uma perseguição severa sobre a sua vida. Hebreus 10, 38, é um capítulo antes, né? Pronto, obrigado. Hebreus 10, versículo 36, vamos ler aqui do 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Deus está dizendo que não se agrada daqueles que retrocedem.
Essa história que estou contando de Lutero, ele foi chamado então para dar explicações. Ele era um sacerdote. E quando ele foi chamado para tentar apaziguar o que estava acontecendo, disseram para ele: jovem Lutero, se você negar tudo que você escreveu, todos esses seus pensamentos revolucionários, a gente deixa por isso mesmo. Talvez você se exaltou um pouco, né? Escreveu um negócio de um monte de tese na porta da igreja, causou um furdúncio esse negócio, mas a gente apaga, a gente deixa aqui entre nós mesmos. Mas você precisa negar tudo que você escreveu. Você tem que reconhecer que você estava meio exaltado. E Lutero respondeu: eu não posso ir contra a minha consciência. Se vocês me provarem, à luz da Bíblia, que o que eu escrevi sobre o justo que vive pela fé, e por isso a vida dele deve ser bem diferente de como estamos vivendo, então eu nego. Como ninguém conseguiu provar, então ele não negou a sua fé. Lembro-me também da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, uma das histórias que mais mexem com o nosso coração, porque eles eram jovens, eles não eram pessoas experimentadas, não eram líderes religiosos, eles eram jovens. E jovens escravos que estavam longe de casa, tinham perdido sua família, estavam ali juntos num país estrangeiro. O rei fez uma lei que quem não se dobrasse perante aquela estátua que ele criou, Nabucodonosor, seria queimado. Pois bem, a resposta que eles deram foi: fique sabendo tu, ó rei, que nós não nos prostraremos perante essa estátua que o Senhor fez. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, a gente vai para a fornalha. E foram para a fornalha. E quem se lembra da história, o rei, ao olhar para a fornalha, disse: não eram 3? Por que tem 4? E por que o quarto é meio diferente? Tem um aspecto semelhante ao filho dos deuses. E quando aqueles meninos saem dali, sem nenhum cheiro de roupa queimada, aquele homem reconhece que o Senhor, somente Ele é Deus. Quando nós, irmãos, nós não negociamos a nossa fé, quando nós não retrocedemos, então só isso já é a maior pregação que nós podemos fazer. Não precisaremos nem pregar com palavras, somente a nossa atitude de não negociar a nossa fé já será a nossa maior pregação. O problema, irmãos, é que hoje, como nós temos muitos cristãos nominais, vários desses ditos cristãos negam a sua fé porque não querem embates, negam a sua fé porque não querem ficar mal com as pessoas, negam a sua fé porque querem estar benquistos na sociedade. E tem muitos cristãos ditos nominais, por exemplo, que não são firmes nos assuntos em que nós devemos ser firmes. Porque o Senhor conta conosco para sermos referenciais. Há cristãos, por exemplo, que no tema aborto não, mas os tempos são outros, a gente pode rever algumas coisas, né? No tema homossexualidade, não, isso aí, vamos rever isso aí, né? Está tão uma era moderna a gente vive, né? Então vamos rever, vamos repensar. Relação sexual fora do casamento, não, os tempos são outros, né? O negócio antigamente era muito rígido, né? Hoje, então, a gente pode, afrouxar um pouquinho algumas coisas. Divórcio, não, na verdade, Jesus não disse muito bem aquilo que está escrito na Bíblia, a gente tem que interpretar de outra forma. Ou então a própria inerrância da Bíblia. Não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, então em alguns pontos ela se equivoca. E por incrível que pareça, ao longo dos anos, esses cristãos nominais, em vez de permanecerem firmes com a sua fé inabalável, sendo o que Deus espera de nós, começam a retroceder e negociar a sua fé. E isso causa um dano irreparável ao reino de Deus. Mas aqueles que são da resistência não negociam a sua fé. Aqueles que são da resistência não aceitam os manjares do rei. Vocês lembram da história de Daniel, com esses mesmos meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se ofereceram a eles os manjares, a comida do rei, e eles disseram: nós não iremos nos contaminar com a comida do rei, com as finas iguarias do rei. Mas hoje, uma parte da igreja
chamada de Jesus, têm se contaminado com as finas iguarias do mundo e não se posicionam como deveriam se posicionar. Pelo contrário, para ficar bem com a sociedade, começam a negociar os seus valores. Terceira e última característica de quem é da resistência. Quem é da resistência é perseverante. E essa talvez seja a palavra principal da igreja da resistência: perseverança. Não existe cristianismo sem perseverança. A perseverança é um braço forte do cristianismo. Veja comigo Romanos capítulo 5. Vamos ver se eu acerto dessa vez, né? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra sobre isso. Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Quem é da resistência, irmãos, persevera até o final. Quem é da resistência não fica pelo meio do caminho. Quantos cristãos estão ficando pelo meio do caminho? Quantos? Inúmeros, incontáveis. Mas quem é da resistência persevera até o final. A Bíblia não fala sobre isso porque provavelmente não deu tempo, ou não foi o objetivo do Senhor Deus que estivesse registrado na Bíblia, mas a tradição nos mostra que os 12 apóstolos, tirando João, que morreu de forma natural, 11 então, todos eles foram martirizados por não negarem a sua fé, e eles foram perseverantes até o final. E é por causa de algum desses apóstolos que você está aqui sentado nessa cadeira hoje, porque se eles tivessem negociado a fé deles, se eles tivessem desistido, ou como diz a palavra lá em Hebreus, se eles tivessem retrocedido, talvez você não tivesse conhecido o Evangelho. Através daqueles poucos homens que não desistiram, o Evangelho se espalhou para os 4 cantos da terra. Quem é da resistência, persevera até o final. Irmão, não cogite a possibilidade de largar Jesus. Não cogite a possibilidade de deixar de ser um cristão. Não cogite a possibilidade de deixar para lá a igreja. Não cogite a possibilidade de: eu vou rapidinho no mundo, dar uma voltinha lá, vou dar um rolê no mundo, depois eu volto. Não é assim que funciona. Não negocie a sua fé. Persevere. Ah, pastor, mas a minha fé está fraquejante, está vacilante, eu estou decepcionado, sei lá com o quê, eu estou triste, e os motivos são inúmeros. Mas não negocie sua fé. Não deixe de perseverar. Avante. Foque no alvo. Foque na coroa da glória para aqueles que serão salvos. Foque no alvo que é Cristo. Semana passada ou retrasada nós falamos sobre a corrida da fé, então, que é focar no alvo e passar uma vida inteira correndo na direção de Cristo. Não pare de perseverar, não pare de caminhar. Tudo vai te puxar para trás. Lembre-se que você mora num mundo onde quem governa é o maligno. A palavra do Senhor diz: o mundo jaz no maligno. Então você mora num lugar, você vive num país, num mundo onde tudo te puxa para o lado oposto. Eu e você vivemos nadando contra a maré. A vida inteira nossa vai ser assim. Esse cristianismo bonitinho que pregam por aí, um cristianismo de só vitória, não é o cristianismo de verdade. Porque o cristianismo de verdade é viver o que Cristo viveu. É viver o que os apóstolos viveram. É barra, irmão. É pesado. Não é fácil, não. É perseguição. Esse é o cristianismo de verdade. Mas nós, ocidentais, aqui estamos muito alheios a isso. Os nossos irmãos desses países perseguidos de verdade, por mais que haja uma perseguição severa, eles conseguem viver um cristianismo de verdade. Porque lá ou você é crente ou você não é. Mas aqui nós não precisamos passar por isso para então começar a viver um cristianismo de verdade. Nós podemos e devemos viver um cristianismo de verdade hoje, no estado atual em que nós estamos. Se nosso país não tem uma perseguição severa como tem lá,
agradeçamos a Deus por isso e usemos a liberdade que temos para difundir o reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus chegue a mais pessoas, e não usemos isso para viver um cristianismo nominal. Pelo contrário, usemos isso como bênção, usemos isso como oportunidade para fazer o evangelho chegar mais distante. E o último texto da Bíblia, penúltimo, que eu quero ler, é Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Apocalipse 13, versículo 10, nos mostra perseverarmos o nosso olhar na eternidade. Apocalipse 13, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Se é cativeiro que tivermos que passar, vamos passar. Se a morte tivermos que enfrentar, vamos enfrentar. Mas nos está prometido uma vida eterna com Cristo, por mais que soframos esse tipo de perseguição. A perseverança, irmãos, está diretamente ligada à fidelidade a Deus. E eu quero concluir perguntando para nós: como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos que estão sob, nesse momento, perseguição severa? O que podemos fazer para nos tornar efetivamente um com eles? O que podemos fazer para sentir a dor desses irmãos? Porque nós não podemos, irmãos, nos acostumar a simplesmente lembrar dos irmãos no DIP, uma vez por ano. Não! Nós precisamos sentir realmente a dor dos irmãos. E eu quero fazer um pedido aqui para a pastora Adriana e para todos os outros irmãos que fazem oração de intercessão. Eu queria pedir que, em nome de Jesus, em todas as orações de intercessão, todas, daqui para frente, nós sempre colocássemos os nossos irmãos perseguidos. Vamos fazer, pastora Adriana? Toda oração que nós fizermos aqui na igreja, de intercessão, nós geralmente intercedemos pela nossa família, pela nossa igreja, pela liderança, pela saúde, pelos enfermos. A partir de hoje, vamos colocar sempre em oração a igreja perseguida. Os nossos queridos irmãos que estão passando sob uma perseguição severa naqueles países onde impera o islamismo, onde impera o comunismo, onde impera o hinduísmo e tantas outras religiões que perseguem, religiões e sistemas que perseguem cristãos. Atos capítulo 12 nos mostra exatamente que a igreja primitiva fez isso que eu estou pedindo para nós fazermos. Quando Pedro foi preso, foi exatamente o que eles fizeram. Veja Atos capítulo 12, último texto. Atos capítulo 12, versículo 1 a 5. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, dos pães asmos. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas o que, irmãos? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Coloca para a gente o versículo 6, versículo 5, versículo 5, volta. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nesse momento, irmãos, como nós fizemos aqui, se nós não podemos ir lá, então nós vamos pagar o preço de oração pelos nossos irmãos. Vamos lembrar sempre das orações, porque eles não são uma igreja separada, eles são nós. E nós somos ele, é uma igreja só. É uma igreja que nesse momento está sob forte perseguição, e aqui no Brasil uma igreja que está sob liberdade, mas é uma igreja só. E a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é orar, interceder, clamar e pedir ao Senhor que dê forças aos nossos irmãos. Pedir ao Senhor que os faça permanecer de pé. Pedir ao Senhor que ajude-os a enxergarem a eternidade, que os ajudem a enxergar o porvir,
que os ajudem a, como Estevão, olhar para o alto e no meio do apedrejamento ver Jesus. Vamos orar sobre isso, irmãos? Mesmo assentados. Eu queria que nós orássemos nesse momento pelos nossos irmãos e por nós também. Nós somos a resistência. E talvez você esteja sendo perseguido por ser cristão, talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua família, entre seus amigos. Talvez seja uma perseguição velada, ou talvez seja uma perseguição à vera mesmo. Independente de qual seja essa perseguição, foque na eternidade. Não foque na perseguição. Foque na eternidade. Senhor Jesus, nós queremos ser a resistência. Nós queremos ser aqueles que não retrocedem. Queremos ser aqueles que não negociam a fé. Queremos ser, Deus, aqueles que se alegram por passar perseguição, por fazer o que é certo. Mas nós, Senhor, não temos forças em nós mesmos para regozijarmos no meio da provação. Humanamente falando, nós não conseguimos fazer isso. Mas eu te peço, Senhor Jesus, por favor, nos ajuda a pagarmos o preço que for necessário para permanecermos firmes durante a perseguição que é sobre a nossa vida. Não nos permita, Senhor, negociarmos os valores nossos para poder fazer com que a perseguição diminua. Não nos permita, Senhor, negociarmos a nossa fé para que não sejamos perseguidos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, enche-nos de esperança no porvir. Foca os nossos olhos no porvir, para que em nome de Jesus não negociemos aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos até o fim, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus se esvaziou. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziarmos e sermos fiéis até o fim. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. Nós te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos, não pela outra igreja, mas pela mesma igreja, pela nossos irmãos, os que estão nesses países agora de severa perseguição. Te pedimos pelos irmãos que estão lá na Coreia do Norte nesse momento. Sustenta a fé dos nossos irmãos, dos nossos irmãos que estão na Índia, dos irmãos que estão no Afeganistão nesse momento, dos nossos irmãos que estão no Irã, dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição aqui na América do Sul, na Colômbia, pelos nossos irmãos, Deus, que estão querendo viver o Evangelho lá na Rússia, Pai, e em vários países da África e da Ásia, dominados, Senhor, pelo islamismo. Quantos irmãos nossos, Deus, estão perdendo a vida literalmente, simplesmente porque querem te servir. A esses nossos irmãos, Senhor, eu te peço, por favor, sustenta-os. Dá a eles, Senhor, uma visão de águia, para que eles possam olhar lá na frente e ver, Senhor, que esta vida não é o fim, que há muito mais do que esses poucos anos que vivemos aqui. Sustenta a tua igreja, sustenta-nos, fortalece-nos, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Permaneça mais alguns minutinhos, por favor, de olhos fechados. Eu queria que nesses poucos segundos você pensasse um pouquinho mais sobre algum desses nossos irmãos. Deixa o Espírito Santo te mostrar algum país, alguma cidade, algum povoado. Deixa o Espírito Santo te mostrar. E nesse momento você, sozinho, interceda por eles. Nesse momento, você e ele, você e Deus, comece a orar por esse país. Comece a interceder, comece a clamar, comece a pedir que Deus faça uma revolução nesses países em nome de Jesus.